O cara, um simples fazendeiro, nunca imaginou que a vila que ele construiu ia virar tipo um imã de mulher. De tempos em tempos aparecia uma galera nova querendo entrar. E o mais doido, cada grupo era de uma raça diferente. Ninguém repetido. E ninguém queria ir embora depois. E nesse dia não foi diferente. Chegou a notícia de que vinha mais uma leva de refugiadas, só que dessa vez eram mais de 100 pessoas. A vila atual simplesmente não dava conta. Então ele decidiu, vou ter que fazer outra vila. Primeiro passo, escolher o lugar. Não podia ser longe demais. Ali ia sugerir um ponto abaixo do rio. Fazia sentido, dava até uma hierarquia entre as vilas. Mas o cara já pensou em tudo. Tinha que manter certa distância do rio também, pra evitar treta tipo invasão ou rebelião. No fim, achou um ponto com um marco bem visível e fechou ali mesmo. Depois veio a parte do acesso. Precisava abrir caminho na floresta pra fazer estrada e facilitar a chegada de gente e até elfos. Tentaram cortar as árvores, mas eram grossas demais, duronas. Ninguém dava conta. Aí o protagonista entrou em ação com a ferramenta apelona que Deus deu pra ele. Pra ele cortar árvore era tipo cortar tofu, fácil demais. Só que não era só isso. Tinha um rio no meio. Então ele também fez uma ponte de madeira, usando material dali mesmo. E não fez larga não. Justamente pra impedir que monstros gigantes conseguissem atravessar. O cara pensa em tudo mesmo. Com o caminho pronto, ele começou a expandir o terreno da nova vila. A água também era problema. Ninguém ia ficar indo no rio toda hora. Então puxaram água da parte de cima do rio e levaram até um reservatório que eles mesmos cavaram. Aí veio a construção das casas. Só que como era muita coisa pra fazer, ele não ia dar conta sozinho. Então ele já deixou tudo planejado com projetos prontos e a galera só ajudou a montar. Como agora tinha muita gente e até gente que usava magia, a obra foi rápida demais. Em pouco tempo já parecia uma vila de verdade. Só que os refugiados chegaram antes do esperado. E aí veio o problema que ele não tinha pensado, o tamanho deles. O primeiro grupo eram minotauros, tipo meio humanos, meio bois, trazidos pelo Rei Dragão. Os caras eram gigantes, quase o dobro do tamanho do protagonista. Eram 72 pessoas no total. Até cabiam na vila, mas as casas eram feitas pra humanos normais. Ficaram apertadas demais pra eles. Então improviso. Todo mundo foi pro casarão principal do protagonista, meio que espremido mesmo. Mas os minotauros eram gente boa. Só de ter um teto já estavam felizes. Só que aí, o Rei Demônio chegou com outro grupo. Dessa vez eram centauros, meio humano, meio cavalo. Só que diferente dos minotauros, esses já chegaram meio metidos, mandando o protagonista preparar comida e tudo mais. O líder se achava superior porque era ligado a uma família nobre. O protagonista até deixou passar, mas a Ria não gostou nada disso. Ela colocou o cara no lugar dele na hora, lembrando que ele não tava ali como dono de nada, tava pedindo ajuda. Quando o centauro descobriu que ela era de uma família ainda mais poderosa, o cara mudou na hora e pediu desculpa. No fim, ficou decidido que ele ia cuidar do grupo dos centauros, o que até ajudou o protagonista. Mas aí veio outro problema. Onde esse povo ia ficar? Eles também eram grandes e já não tinha espaço. Resultado, tiveram que ficar temporariamente no estábulo. E quando parecia que já tava tudo resolvido, chegou mais gente. Dessa vez, elfos da floresta. Mas esses eram estranhos. Não falavam nada, só carregavam um toco de árvore. Depois descobriram que aquilo era tipo o coração deles. Eles conseguiam se fundir com plantas pra se esconder de perigos. Como os humanos destruíram a floresta deles, ficaram sem lar. Eles vieram pra vila porque um comerciante comentou que ali tinha uma terra muito fértil. E adivinha? Eles não queriam comida. Queriam terra. Isso mesmo, os caras basicamente comiam solo fértil. O protagonista levou eles até um campo vazio e eles ficaram felizes da vida. Pra eles, sol, água e terra boa já era o suficiente pra viver. E detalhe, eles nem quiseram casa. Preferiam ficar ao ar livre mesmo. Resultado final, o protagonista acabou deixando as casas novas pros filhos dos minotauros, enquanto o resto ia se virando como dava. Apesar da confusão